um choque. E ele disse: na tua casa não tem culto familiar. Você precisa chegar mais longe do que seu pai chegou com você. Coloque em ordem o culto familiar na tua casa. E a partir daquele dia, o culto familiar se tornou uma lei na nossa casa. Gloriosas coisas se tem ido de ti, ó cidade de Deus, Jerusalém. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe, sempre que aparece a palavra Raabe, uma poesia, é o nome poético para Egito. Então, Raabe, sempre que aparece uma poesia, está querendo se referir ao Egito. Farei menção de ti, Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro, Etiópia e os que lá nasceram. Verso 5. E com respeito a Sião se dirá: este aqui nasceu nela, e o próprio Altíssimo estabelecerá. O Senhor, quando for registrar os povos, dirá: este nasceu em Jerusalém. Sabe o que esse salmo está dizendo? Você pode ter nascido em Ur dos Caldeus, você pode ter vivido uma boa parte da sua vida na impiedade, você pode ter crescido na frieza e ainda estar na frieza, mas se você tomar a decisão de sair da terra da impiedade, da terra da frieza, quando Deus for registrar os povos, ele vai dizer assim: ele é de Canaã. Graça e paz, Marcélia. Ele é de Canaã. Ele nasceu na impiedade, ele cresceu na frieza. Mas Gabriela Bezerra. Eu estou pedindo a Deus todos os dias. Creia na vitória, em nome de Jesus. O nome no livro dos céus. Ele não escreva como alguém que ficou Nossa Manilda, Deus abençoe. Alguém que parou na frieza. Que ele diga: Josanã cresceu na impiedade, parou na frieza. Acorda, povo de Deus. Carla Gomes, Deus abençoe. Como é que vocês estão? Manalva. Os seus pés, a lama do pecado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irão pisar as ruas de ouro da cana celestial. Tânia Simone, Deus abençoe. Valéria Marques, Deus abençoe. As mãos irão tocar a harpa de ouro para adorar a Deus. Não suje a sua boca com pecado, porque logo a sua boca será usada para dizer hosana ao rei que me salvou. Não suje os seus olhos com a maldade do pecado, porque logo seus olhos verão o rei na sua glória. Lourdes Barbosa, Deus abençoe. Essa semana algumas pessoas tomaram decisões espirituais. Obrigado, Deus, por mais um dia de muitas bênçãos. Amém. Uma pessoa assistindo às nossas transmissões decidiu em alguns dos cultos que queria voltar para Jesus, que queria entregar a vida. Vocês estão me ouvindo aí? Vai colocando: eu sou curado. Toma posse da bênção de Deus. Eu coloco: Deus quer me curar. Mas ela sentiu tanto desejo de expressar isso. Deus quer me curar. Que ela disse: eu vou sair de casa às 5 da manhã, eu vou pegar um trem de outra cidade. Deus quer me curar. Quero assistir o último culto na igreja de Botafogo. Vânia Pereira, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Raif, bom dia, Raif. Deus é bom. Deus quer me curar. Vamos colocar aí. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar. Está no ar o programa Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, declarar aquilo que Ele é: poderoso, excelso, magnânimo, bondoso, fiel, justo, todo-poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é tudo. Ele é o nosso Deus. Amados, eu quero fazer um convite para aqueles que já estão sintonizados na 104.1, Ministério Palavras da Fé, e nós vamos ter algo sexta-feira. Amanhã já. Não, já é amanhã. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Oxi. Amanhã, sexta-feira, o que vai acontecer, Jana? Amanhã, sexta-feira, é culto de avivamento às 19h30 e estará conosco a pregadora Rafaela Nascimento. E esse culto a gente não tinha, né, na programação do nosso ministério, foi algo direcionado pelo Espírito Santo, essas 4 sextas-feiras de fevereiro. Não me pergunte por quê, mas eu sei para quê. É para avivar você. Nossa irmã Rafaela Nascimento, às 19h30, não é isso? Dia 6
Sexta-feira agora, você é o nosso convidado. Vem participar de um culto avivado e Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. E, quer falar alguma coisa mais? Não, só isso mesmo? Então vamos... Domingo de manhã. Domingo de manhã, às 8h30, né? Partindo pão na mesa da fé. Aqueles que possam estar conosco, às 8h30. 9h30 da manhã teremos a ceia do Senhor. Amém. E às 18 horas, mais uma ceia para a glória de Deus. Você é o nosso convidado. Vamos orar e vamos confessar e vamos declarar que Deus quer me curar. Eu vou profetizar para você, viu? Deus quer te curar. Vamos orar e confessar em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Declare: Deus não apenas pode me curar. Deus não apenas pode me curar. Ele quer me curar. Ele quer me curar. Eu tomo posse Eu tomo posse desta palavra. desta palavra. Jeremias Jeremias 30:17. 30:17. Eu te restaurarei Eu te restaurarei a saúde a e saúde te curarei e te curarei das tuas feridas, das tuas feridas. diz o Senhor. Diz o Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Onde havia dor, Aonde havia dor, ele libera bálsamo. Ele libera bálsamo. Onde havia ferida, Onde havia ferida, ele libera restauração. Ele libera restauração. Onde havia cansaço, Onde havia cansaço, ele libera renovo. Ele libera renovo. Declaro hoje, Declaro hoje, eu recebo a cura eu recebo a cura que vem do Senhor. que vem do Senhor. Meu corpo, Meu corpo, minha alma minha e alma meu e espírito o meu espírito pertence a Ele. pertence a Ele. Deus quer me curar. Deus quer me curar. E Ele está mais perto do que eu posso imaginar. E Ele está mais perto do que eu posso imaginar. Eu creio. Eu creio, Por isso eu falo. por isso eu falo. Aleluia. Senhor Deus, eu te rendo graça, Pai, por mais um dia na tua presença. Glória a Jesus. Te apresento, Pai, cada ouvinte e a minha família, Senhor. Glória E a declaro Jesus. um dia de bênção, de paz, de vitória, de restauração. Aleluia. Um dia, Senhor, de abundância na vida do teu povo. Também declaro também, Pai, que toda palavra de derrota seja cancelada, anulada, em nome de Jesus. Declaro, Pai, que essa palavra traga vida, paz na casa do teu povo. E usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração Um vídeo. e Daqui a ouça pouco. uma palavra de fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta quinta-feira eu quero declarar aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. E como a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Pode ser. Não, eu mando outra agora, bem rapidozinho. Naquilo que nós estamos declarando como vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós temos que nos colocarmos na vontade de Deus. E aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nós devemos colocar em prática. Veja o que eu vou falar agora. Em Lucas capítulo 17, verso 20, diz assim: a palavra de Deus nos diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, mas se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de você. Diga assim: o reino de Deus, está dentro de mim. Está dentro de mim. Então, nessa forma do reino de Deus estar dentro de nós, nós temos a cura dentro de nós. A cura está dentro de nós. A autoridade está dentro de nós. E quando nós estamos estabelecidos nessa verdade, nós podemos andar em novidade de vida, de glória em glória, e vitória em vitória. Amém? Amém. Quer levar lá? Então, no momento que a gente está com a Bíblia Sagrada aberta, eu quero dizer para você que o que Deus fez em Cristo Jesus resplandece sobre nossas vidas. Como Deus resplandece sobre nossas vidas? A Bíblia diz o seguinte, em Isaías 61, do verso 1 ao 3.
O Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amados, isso é de alegrar o coração, porque quando o Espírito de Deus habita em nós, nós começamos a vivenciar aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. E nisto, muitas pessoas não recebem uma cura completa, porque eles não compreendem aquilo que é a vontade de Deus. Deus não é apenas cura, eu sou o Senhor que te cura, que te sara, mas é Deus que quer te curar. A vontade de Deus, quando Jesus estava aqui na terra, ele era o resplendor da glória de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele estava dizendo, estou fazendo aquilo que meu Pai quer que eu faça, porque é a vontade dele. Jesus não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade do Pai. E nisto, quando Cristo andava, a cura se manifestava. E nisto, Cristo foi assunto ao Pai, e ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, para ser aquele que vai trazer a mesma unção, né? A mesma forma de propósito para andarmos em novidade de vida. Diga assim mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Marcos capítulo 16, 17. Já não teve que sair um pouquinho para colocar um videozinho da nossa irmã, do culto da sexta, né? Para trazer uma forma de sabor do que vai acontecer. Marcos 16, 20. A Bíblia diz assim, estes sinais acompanharão os que creem. Vejam, se eu tenho o Espírito, eu sou morada dele. Eu sou detentor de uma autoridade, de uma forma de revestimento. Lembra de ontem, quando a gente falou sobre o soldado, né? o policial, quando fica na frente de uma carreta, mas ele está revestido. E aqui nós estamos revestidos pelo Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que o acompanhavam. Paulo diz algo bem interessante, eu não venho a vós com palavras persuasivas, ou de filosofias, ou de sofismas, não, mas eu venho com autoridade, com poder e com sinais. O evangelho verdadeiro, ele é acompanhado pelos sinais que seguem aos que creem. E nós vemos que o Senhor cooperava com os discípulos, e não é diferente nos dias de hoje. Se somos, ou podemos realizar algum milagre, alguma obra espiritual aqui na terra, é porque o Senhor está cooperando conosco. E nisto, amados, Lucas capítulo 8, 16, diz assim, olha, ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Diga assim, eu sou luz. Eu sou luz. E nós temos que brilhar, resplandecer a glória de Deus. Nós não podemos ficar alheios diante de uma situação que está acontecendo no mundo. Como assim, pastor? Existem pessoas doentes, fracas, cansadas, debilitadas, pessoas que perderam até a fé, porque não acreditam mais. Ouviram tantas palavras, mas palavras por palavras não resolvem. A palavra tem que ser feita com fé. Diga assim, a minha fé tem uma voz. Tem uma voz. E a Bíblia Sagrada nos ensina, lá em Mateus 5, do verso 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Misericórdia, né, Jana? Misericórdia. Quando alguém deixa de ser o quê? Luz, sal. Não é o diabo que pisa, é os homens. Como? Você deixa de brilhar, de resplandecer, de dar sabor. Ontem, lá na igreja, nós estávamos falando sobre quebra de maldições na família, nas finanças.
levando aquilo como contexto no Velho Testamento, na transição da graça nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e também no conteúdo da graça e nascimento da igreja, que pessoas que estão pairadas, né, de uma maneira, através de palavras de maldição, de doenças e enfermidades, por não tomar uma decisão de repreender todo tipo de moléstia. Quando o problema não é identificado, ele continua reinando. Mas quando eu conheço quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso, então o problema terá que tomar o seu lugar devido. E eu declaro, eu não sou morada de doenças. Diga isso. Eu não sou morada de doença. Diga, eu sou morada do Espírito. Eu sou morada do Espírito. Diga, eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou sal. Eu sou sal. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você, mulher, dona de casa, ou homem que gosta de cozinhar, fazer um churrasco, compra aquela carne, né, carne verde, novinha, no açougue. Se você pegar aquela carne do jeito que ela vier e você deixar na sua casa, sem fazer nada com ela, o que vai acontecer, Jana? Vai estragar. Vai apodrecer. Vai apodrecer. Mas se você pega aquela carne e coloca sal nela, o que acontece? Conserva. Conserva e dá o que mais? Sabor. Sabor. E nisto, nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para declarar que o Deus que nós servimos é o Deus que te cura. Não somente como um título, mas como uma vontade. Deus quer te curar. Vamos dizer isso para esse povo, diga assim, Deus quer te curar. Quer te curar. Ouvinte da palavra. Ouvinte da palavra. E nisto você vai entender agora por que eu estou falando isso. Quando nós vemos que, quando eu deixo de ser sal, eu só sei para ser pisado pelos homens. Por quê? Eu vou ficar querendo ouvir palavras de homens. Aonde eu chego, eu sempre vou ouvir um não. Não dá, não tem, não pode, não tem cura. Mas, quando eu me levanto, na autoridade, no nome do Senhor Jesus, me torno como uma criança. Porque essa forma, deixa eu falar aqui esse texto, de se tornar como uma criança. Mateus 18:3 diz assim, e disse, eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Amados, tornar-se como uma criança é quando você tem conhecimento que tem um pai e confia nele. E tudo está na mão dele e ele pode fazer as coisas. Nós nos tornamos como criança declarando que Deus ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. De tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Eu vou trazer para você o verso 14 de Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E como luz do mundo eu tenho que brilhar. Amém. Alguém já deixou uma lâmpada no centro da sua sala queimada para os visitantes chegarem e ver que sua casa está escura? Não. De maneira alguma. Então nós estamos aqui para resplandecer a glória de Deus. E a Bíblia diz, não, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai. E glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando eu tenho essa certeza, eu começo a viver aquilo que é a vontade de Deus sobre minha vida. A vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. E nisto, veja o que é que Deus quer que eu faça, realize agora, nesse momento. Eu tenho que ter essa forma de fé, confiança, a fé do tipo de Deus. Não ver o que é o caos e falar do caos, mas ver aquilo e declarar, eu não aceito, eu não consinto, eu não faço acordo com o errado. Sério, Mateus 10:8 diz, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E vocês receberam de graça, deem de graça. Amados, isso é aquilo que nós vamos fazer, aquilo que é a vontade de Deus. Deus quer curar você. E nisto, amados, pastor, como é que você está dizendo que ressuscita os mortos? O Senhor já ressuscitou alguém? Disse, não, mas já orei. E aí? Exercer a fé. Orar pelos enfermos, oro declarando, curado, sarado. Eu declaro sobre aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão passando por algum problema, alguma dificuldade. Cristo é a solução de tudo. Quando eu estou em Cristo, tudo se faz
novo na minha vida. E veja, vocês receberam de graça, eu dei também de graça. Esse é o princípio de tudo. Tudo que Deus colocou em nossas mãos, nós não devemos fazer com segundas intenções. Os dons não devem ser vendidos. Os dons devem ser ministrados liberalmente, porque de graça recebeste e de graça dai. Nós estamos declarando aqui, olha, de uma maneira, de segunda a sexta-feira, falando a vontade, a bondade de Deus, aquilo que é o favor de Deus, a graça, né? Favor não merecedor. Que nós podemos viver em luz, podemos viver em saúde, podemos viver salgando, dando sabor, mas quando nós perdemos o sabor, como restaurar? Quando alguém perde fé, como vai restaurar a sua fé? Por isso que nós estamos aqui, injetando fé logo de manhã e declarando que Deus, Ele quer te curar. Nunca pense, nunca ore, será que a vontade de Deus de curar alguém é a vontade dEle? Nunca você vai ouvir de Deus sombra ou variação ou dúvidas. A fé é certeza. Então, Deus, Ele é a excelência para a minha vida e para a sua vida. Do Salmo capítulo 2, verso 4 diz: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Eu quero fazer uma coisa que a gente faz no começo. Ria da doença, ria do mal, ria de todo problema. Porque quando você se alegra, você está dizendo: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Minha posição como filho de Deus é declarar aquilo que a palavra diz, não aquilo que o mundo diz. Se o mundo diz, vai morrer, o que a gente diz, Jana? Não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas do meu Deus. E nisto, amados, quando você está passando por algum problema, talvez você diga assim: pastor, eu nunca fiz isso. Mas vou te dar uma dica. Você já riu de uma enfermidade, de um problema, de uma tempestade? É muito sério isso. Né? Será que alguém já conseguiu tirar um sorriso de uma dor, de um sofrimento? Eu vou contar a história de um homem chamado Van Wright, e ele estava com pedras nos rins. E naquele momento ele começou a ter dores, né? Dores no seu corpo, e eram as pedras querendo sair. E naquele momento, aquilo que ele fez foi começar a rir de um problema que estava acontecendo na vida dele. Ele chegou para Deus e disse assim: Deus, olha, essas pedras estão tirando minha alegria, estão tirando minha paz. E nisso, ele começou a rir. E para muitos, amém, você pode dizer assim: como é que isso vai acontecer? Ele começou a colocar suas pedras, sua não, né? O que estava lá nele para fora, através de um ato de se alegrar, de fé, de rir, sorrir, né? Se rir. E aí eu digo assim: talvez você esteja doente, e aí eu vou trazer um remédio que não é tão caro, é de graça. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força. A Bíblia diz que um coração alegre é um bom remédio. E isso, que você possa se alegrar no Senhor, mesmo em situações difíceis. Como Deus está dizendo, que do seu trono Ele põe-se a rir, a caçoar dos seus inimigos. Amém. Eu sei que é difícil, é uma loucura alguém pegar dizendo um rádio, está sentindo dor, começa a rir. Mas já imaginou se você começar a rir e essa dor sumir? Já imaginou que esse problema chamado câncer, você começar a se alegrar e você vê que esse mal, esse caroço, essa metástase, tudo que está dentro de você sumir por causa de uma atitude de fé que você está fazendo? Amém. Amados, ainda existem milagres. E os milagres estão disponíveis porque o reino de Deus habita dentro de nós. Não é que eu preciso estar procurando agora milagres aqui ou acolá. Não. É notório do homem buscar algo melhor. Mas o milagre já está dentro de você. A cura está dentro de você. A confissão de fé traz uma realidade à verdade. Tudo que você está vivendo, tendo uma verdade na sua boca, você vai converter a realidade na sua verdade que você deseja viver. Como assim, pastor? Eu tendo a palavra da fé guardada no meu coração, quando eu confesso, aquela palavra se materializa na minha vida. Veja, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, a doença, a enfermidade é algo congênito ou espiritual, algo terreno, algo do pecado, algo da carne, porque a carne é perecível. Mas nós temos algo dentro de nós que nos leva a ter saúde divina. Deus cura e Deus nos deixa curado. Vamos dizer isso? Deus cura e Deus me deixa curada. Então,
a cura vem de Deus e a permanência da cura permanece quando nós estamos em Cristo Jesus. Aquilo que nós podemos declarar como vontade sobre nossas vidas, o Senhor tem a sua palavra. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. 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 O Salmo 147:15 diz assim, ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Sabe o que significa isso, Ana? Deus tem pressa na sua palavra. Amém. Diga assim, Deus tem pressa. Deus tem pressa na sua palavra. Na sua palavra. Muitas vezes as pessoas começam a dizer, olha, Deus tem pressa na tua vida. Não, é a palavra dele que ele quer que realize. Assim, ó, rápido, instantâneo já. Se eu tenho a palavra de Deus na minha vida e eu começo a confessá-la, ela vai se materializar, ela vai se concretizar, ela vai trazer uma forma de vida e vida em abundância. Então, Deus envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Salmo 107, verso 20 diz assim, Deus enviou a sua palavra e sarou e os curou daquilo que era mortal. Eu creio nisso. Então, verdades que estão sendo ministradas com velocidade da maneira que você crê. Pelas mãos, pelos lenços, pelos aventais, nós vemos no nascimento da igreja um homem chamado Paulo, aonde ele fazia a vontade de Deus, mesmo preso. Veja o que a palavra diz. Atos 4:30. O 30, vamos para o 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Deus, pelas mãos de Paulo, Atos 19, verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga assim, pela fé, diga, Deus, pelas minhas mãos, vai realizar, está realizando milagres extraordinários. Nisto, eu pego a palavra, coloco na minha vida e eu declaro. Veja, o verso 12, ao ponto de levarem aos enfermos lenços, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Paulo não podia ir, mas as pessoas pegavam um pedaço de pano, um tecido, algo que Paulo tocava. E eu quero que você possa crer nisso. Tudo que eu tocar será abençoado. Diga isso. Tudo que eu tocar será abençoado. Tudo que eu tocar será abençoado. Então, nós temos o reino de Deus dentro de nós. Aquilo que eu falei para você desde o início. O reino de Deus não está ali nem acolá, mas o reino de Deus está dentro de nós. E quando usamos este reino, ele se manifesta. Quando eu ativo os céus, quando eu creio, quando eu falo, a palavra de Deus diz que através de Paulo, através de seus lençóis, aventais, ou peças de roupa, alguma coisa, ele levava, as pessoas ficavam doentes. Pastor, o senhor já fez isso? Pouquinha vez. Leva aqui, unge aqui, faça isso. E as pessoas com a fé trazem a glória de Deus. Diga mais uma vez, eu sou sal. Eu sou sal. E quando nós somos sal, nós somos aqueles que dão sabor. Eu tenho que fazer a diferença. Não é uma forma de trazer adereços. Minha fé não está em adereço, mas é naquilo que eu toco. Se o reino de Deus está dentro de mim, tudo que eu toco está envolvido pelo reino. Tudo que está perto de mim está envolvido pelo reino. Diga assim, eu envolvo a terra com o reino de Deus. Então, amados, eu posso realizar aquilo que é a vontade de Deus, porque ele coopera com aqueles que creem em seu nome. Quando eu creio, o céu se manifesta. Vamos dizer isso? Quando eu creio, os céus se manifestam. Hoje, o que é que você está crendo? Você está crendo que... Hoje é um dia de feira, né? Isso. Vou trazer para o material. Hoje você está crendo que vai dar somente para o sal ou não vai dar para o sal? Olha para ele. Quem é comerciante sabe o que eu estou dizendo. Rapaz, hoje não deu nem para o sal. O sal é a coisa mais barata que tem, né? Mas eu te digo uma coisa. Vai vender tudo. Não é isso? Vai sobrar. Dinheiro vai sobrar. Vai ficar tudo quitado. Aí tudo isso é o quê? É ser sal. Eu não posso ser uma pessoa sem sabor. Chegar num local e dizer, eita, hoje está ruim, está fraco. Não. Vai vir do norte, do sul. Do leste e do oeste. Do leste e do oeste. Vai vir a bênção sobre minha vida da onde? Do norte,
do sul, do leste e do oeste. Então, você tem que ser um imã. Diga assim, eu sou um imã. Eu sou um imã Para atrair as bênçãos, bênçãos, as riquezas, as riquezas de Deus. de Deus. Quem crê dê glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar por aqui e dá para tempo colocar? passar? O irmão coloca aí. Olha um pouquinho do culto, né, que vai acontecer. Nós estamos já profetizando. Amanhã, às 19h30, culto de avivamento lá no Ministério Palavras da Fé. Palavras que geram vida. Quando soltar a irmã, a gente para aqui. E você possa crer, confiar e gerar expectativa para esse culto que vai acontecer sexta-feira. Milagres vão acontecer. Eu creio em milagres. Aleluia. Deus é bom demais. E em todo tempo. Deus é bom. Aumenta aí, irmã. Ela foi pro círculo de oração trabalhar. Quando ela chegou em casa, as plantas dela estavam tudo gastadas, tudo tocadas. Ela disse que ficou tão triste, que disse assim, mas Jesus, o Senhor não disse que cuidava da minha casa. Você tá para ouvir aí? Olha só, quem veio, cortou meu jardim. Tá escutando mais? Eu cuidei tanto. Jesus disse, ela se aquiete, que você vai entender o mistério daqui para mais tarde. Quem passou na casa dela, minha amiga, e cortou as plantas dela, foi um rapaz que participava de trabalho de candomblé. O pai de chiqueiro dele disse assim, vá lá e arrume flor para a gente ornamentar o terreiro. Ele passou na casa dela, viu as flores tudo bonita e disse, achei, vou levar para ornamentar o terreiro. Pegou as flores, ornamentou o terreiro todinho. Na hora que o trabalho foi começar, prepara tambor, prepara o pai, bate, 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 nada desce. Bate, 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 nada vem. Bate tambor, as mulheres de saia rota, mas demônio não quer descer dentro do ambiente. E o pai de santo dá sem entender, sem compreender o que é que está acontecendo. Fala para essa irmã que está do teu lado, a tua casa tem dono. Tua casa tem dono. Se pegar, vai ter que devolver, mas a tua casa... E tanto que insistiram, não devia entidade que desceu no terreiro naquele dia. O diabo incorporou lá em alguém e disse assim, quem trouxe essas flores? Alguém disse assim, foi eu. E você pegou essas flores aonde? Na casa da irmã que mora aqui no final da minha rua. Você tá doido? Você tá trabalhando contra a gente? Você sabe de quem esta mulher pertence? Você sabe quem é a dona desta mulher? Você sabe o que é essa... Pegaram as rosas, as flores, os matos, tudinho. Deram uma pisa no rapaz e disseram, vá devolver aonde você pegou. Ele com as flores, meia-noite, batendo na porta da irmã, ela disse que olhou de cima da casa dela, e quando viu um homem, ela disse, não vou descer, um homem sozinho, meia-noite, Jeová disse assim, vai lá, desça e receba o que é seu. Quando ela desceu, ele estava lá, ele disse assim, irmã, a senhora não me conhece, mas eu lhe conheço. Eu vim aqui mais cedo, peguei suas flores, levei para o trabalho, mas não deu certo, contou o caso. Eu vim aqui lhe pedir perdão e lhe entregar as flores de volta para a senhora. Mas, ó, irmã, antes de eu ir embora, me diga uma coisa. Quem é esse espírito para quem a senhora atrapalha? Ela disse, não é espírito não, meu filho, é Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. A senhora acha que ele me aceita, aceita e ainda muda a tua vida. Após eu quero aceitar Jesus agora. Sai o salmo, balança esse irmão que está do teu lado e diz a ela, o que é teu tem dono. O que é teu tem dono. O que é teu. O que é teu tem dono, creia nisso, em nome de Jesus. Amados, sexta-feira estaremos lá no Ministério Palavras da Fé, nossa irmã Rafaela Nascimento estará lá conosco com essa palavra viva, avivada, e cremos os céus abertos. Você é o nosso convidado. Amém? E um abraço hoje para todos que... O abraço é para todo mundo que já passou da hora. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus, um dia de paz, de bênção e prosperidade, e receba
Que a graça de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos os ouvintes. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também sou. E você? Tire paz. Amém.